aí, gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Corinthians 4, Inter 2, que acaba de acontecer lá em Itaquera. E eu sei que você não deve estar querendo falar exatamente sobre isso agora, mas foi um baita jogo, tá? Uma baita partida, jogo grande, jogo bacana, bacana de ver, de assistir. Se tu não é nem colorado, nem corintiano, tá lá, quer assistir, com polêmicas, obviamente, porque é Inter e Corinthians, e a derrota foi um castigo grande para o Inter. Fica pior quando o Yuri Alberto mete um hat-trick, comemora feito um maluco, parecendo que tava ali, né? Enfim, ele é corintiano hoje, tá representando o time dele, mas tem tons de crueldade que, a bem da verdade, não precisava. A minha ideia aqui é tentar entender tudo o que aconteceu na partida, os porquês desta derrota amarga para o Internacional. Mas antes, preciso te convidar para vir aqui na tela do meu celular, abrir o aplicativo da Flash Score, e é conteúdo também, tipo isso aqui, ó, clica em favoritos, Inter e Corinthians 4-2, tem aqui as formações, como que o Internacional jogou, aqui do jeito que terminou jogando, quem que entrou e tal, mas aqui ó, estatísticas da partida, tá? Vamos lá, 65% de posse de bola pro Corinthians, 35% pro Inter, 22 finalizações deles, 8 pro Inter, chances claras, 6 para eles, 2 pro Inter. O Internacional, eles tiveram 90% de passes certos, hein? O Inter 77%. 3 cartões amarelos para cada um vermelho. E aqui tem mais detalhes, mais estatísticas e tal, que tu pode ter tudo isso na palma da tua mão, no teu celular, com o aplicativo da Flash Score. Quer conhecer? Na descrição ou no primeiro comentário, só baixar lá, beleza? Gente, o Roger começa errando a estratégia inicial do Internacional, coloca quase um 3-5-2, porque ele joga o Fernando para trás, o Fernando fica como terceiro zagueiro, empurra os dois laterais, e aí fica... o Inter tem uma surpresa na escalação, que é o Bruno Henrique. E aí o que se imagina? Pá, mas Bruno Henrique, será que é um tripé no meio campo? Na verdade não começou como tripé. Começa com 3 zagueiros, os 2 mais o Fernando, os 2 alas, né, pontas mais avançados, aí Bruno Henrique pela direita, Thiago Maia, o Alan Patrick um pouco mais à frente, o Wesley na esquerda, o Valencia recuava um pouco mais, não ficava tão lá centralizado, e assim o Inter começa. Não deu nada certo, só o Corinthians jogou. Aos 25, o Depay sai da área, passa por trás dos volantes do Fernando, consegue achar o Yuri Alberto depois, já com a bola, ele acaba driblando, ou pelo menos enganando na movimentação o Vitão e o Fernando, finaliza no canto contrário do Antony e faz 1-0. Ali o jogo muda. O Roger imagina, bom, tô perdendo, preciso sair pro jogo, preciso achar um outro jeito. Empurra o Fernando, que dá alguns passos para frente, fica como volante, empurra todo o time do Internacional e vai começar a ocupar a meia cancha. Ali, o Inter parecia que ia ganhar a partida com alguma naturalidade. Só o Inter jogou na reta, do meio pro final do primeiro tempo, só o Inter jogou, tanto que faz a virada. Faz a virada num primeiro lance, que é uma bola, é o Bruno Henrique que rouba, passa pro Wesley, jogada individual, faz o cruzamento, o Aguirre mete pra rede. O Galvão Bueno perdeu-se totalmente nesse gol, né? Mas enfim, o cara é um monstro, não vou aqui falar das coisas erradas dele, porque tem muita... É gênio, é o maior gênio da comunicação na minha visão. Mas enfim, deu uma rateadinha ali, Galvão faz parte, todo mundo erra, e aí, até os gênios, o Inter faz o 1-1 ali naquele momento. E consegue a virada num gol de videogame, de PlayStation, bola tocando pra todo mundo. O Fernando é extremamente relevante por estar mais à frente, é ele que dá, a bola passa pelo Aguirre, de novo protagonista num primeiro tempo bom, passa pelo Aguirre, aí vem pro Fernando, ele toca pro Alan Patrick recua para trás, e aí o Thiago Maia faz o 2-1 do Inter. Thiago Maia vai lá, abraça o Roger, parecia que seria, pô, baita noite colorada, né? O Thiago Maia recuperado, abraçando e reconhecendo o Roger, tudo mais, tal, vai pro intervalo. E no intervalo as coisas não acontecem. Tanto é verdade que o Inter volta mal e só o Corinthians está jogando na segunda etapa, só o Corinthians está protagonista. Bom, mas ó, os caras estão na casa deles, é óbvio que eles não vão deixar barato. É verdade. Mas assim, tem o lance da expulsão, mas antes, eu preciso fazer esse recorte aqui. Antes só dava eles, e antes estava na cara que, nitidamente, o Corinthians ia fazer alguma coisa. Se no primeiro tempo o Roger começou mal, e eu preciso dizer isso, quem mexe bem acaba, há muitas das vezes, tendo que, quem tem que mudar o jeito de jogar durante o jogo, é porque ou pensou mal a estratégia, ou foi surpreendido e tal. E aí no intervalo, o Corinthians é quem tá jogando. Eu já estava na edição do vídeo, ó. Aqui é o meu roteiro que eu coloco do blog, e aqui é a edição do vídeo. Eu lembrei que eu não falei sobre a troca no intervalo. O Roger tira o Alan Patrick e coloca o Romero no meio campo. Talvez isso explique.
ou porque o Inter jogou tão pouco, deu tanta margem para crescimento do Corinthians. Não acho que é só isso, mas tem que ter alguma explicação, tá? Eu não consigo conceber que seja a preservação, porque assim, na boa, tem que ser uma preservação, assim, ó, os repórteres disseram que o Alan Patrick não tinha nada, que ele não tá lesionado, mas tem que ter alguma explicação, dizendo, olha, o Alan Patrick não podia nem caminhar, não tinha condições nenhuma de permanecer em campo, porque claramente isso impacta na partida. Volta pro vídeo. Só que tem um lance da expulsão, que impacta diretamente. Aqui, eu sei que muita gente vai reclamar, o Inter tá reclamando, mas na boa, o Bruno Henrique, ele é um cara experiente, veterano, tá saindo um jogador, o juiz pode escolher ali se ele dá amarelo, ele já tinha amarelo, se ele dá amarelo porque ele impediu um ataque promissor, ele pode dar amarelo pelo jogada temerária. Ah, mas não pegou. Pois é, mas se pega, arrebenta a perna do coleguinha. Porque se pega aquele lance ali é pra vermelho. Não pegou, é amarelo. Então, cara, tem antijogo porque não visou a bola. Tem várias alternativas para aquele cartão amarelo. Consequentemente, a expulsão. Consequentemente, o Inter morreu. O Inter morre. O Inter para de jogar. Até aquele momento, tá 2-1 pro Internacional, fica todo recuado. Toma o 2-2 e o Inter, assim, ó, não consegue, absolutamente não consegue jogar. Eu só preciso recuperar uma coisa da expulsão, que é o Roger, na visão de todo mundo, eu acho, acaba se equivocando, porque ele, minutos antes, tinha tirado o Thiago Maia e colocado o Ronaldo. Tá, imagino que o Thiago Maia, questão física, imaginou isso, só que o Bruno Henrique já tinha levado o cartão amarelo há poucos minutos, e aí o Roger não tira e viu que ele ia ser expulso, e aí colocou o Gustavo Prado para fazer a troca. Na hora que o Gustavo Prado estava se encaminhando para fazer a troca, o Bruno Henrique acaba levando o vermelho e aí faz a poteca inteira. Então, o Roger também tem responsabilidade nesta situação. Um movimento antes dele, aqui é difícil, né? Eu sei que é complexo, ninguém prevê o futuro, mas um movimento antecipado dele poderia ter mudado toda a história desta partida. Não fez, eu preciso contar aqui para vocês o que aconteceu. Mas para mim o mais grave é, primeiro, o Inter, num segundo tempo, a todo tempo apanhando a ponto de levar o 2-2, continuar apanhando, continuar deixando, parecia que queria, bom, um empate aqui me serve, eu tô com a menos e vou. Pois é, levou o 3-2. E aí só quando levou o 3-2 é que saiu pro ataque para tentar fazer uma gracinha. Não deu certo, obviamente não conseguiu o empate e ainda tomou um 4-2. Eu preciso te colocar que o 4-2 é um pouco elástico pela partida. E se o Inter não tivesse a expulsão do Bruno Henrique, eu acho que um empate seria de bom tamanho nessa história toda. Também preciso te colocar que, cara, vamos lá. Oficialmente as pessoas vão reclamar, o Inter está reclamando da arbitragem. A Nadine Bastos, comentarista da Amazon, diz que não foi pênalti no Wesley, que o Wesley e o Yuri Alberto estão disputando espaço, o Wesley bota a mão no peito do Yuri Alberto, o Yuri engancha e aí o Wesley sente isso e aí acaba forçando. Para ela não foi pênalti, para a cabine do VAR também. O Inter tá reclamando da expulsão do Bruno Henrique, tá reclamando que o Yuri Alberto deveria ter sido expulso, mas a verdade é o seguinte, eu vou tentar aqui focar no campo. E no campo o Inter foi pior do que o Corinthians em o quê? 75% da partida. É só olhar, os caras tiveram mais posse de bola, mais finalizações, mais chances claras, tudo mais do que o Internacional. O Inter foi dominado por 25 minutos, aí dominou os últimos 20 minutos do primeiro tempo e quase consegue uma vitória ali de virada épica, e os 45 minutos finais foram deles. Então assim, futebolisticamente, olhando pro gramado, os caras foram melhores. E é só olhar, por exemplo, o Antony, quantas defesas difíceis que o Antony fez. Por exemplo, o Depay cabeceando cara a cara com ele, ou outras no primeiro tempo, o Antony fez assim, olha, no mínimo umas 3 defesas, que era quase gol, tiradas pelo Antony. Então eu preciso olhar isso. A bola alta na defesa colorada, o pavor que foi, o terror que foi para o Internacional. A todo momento, todo mundo tinha calafrio porque era uma bola cruzada e uma Ave Maria, um Pai Nosso que os caras rezavam lá porque sempre tinha dificuldade. Primeiro que os laterais não cobriam e a bola passava por toda a grande área, ia parar ou no Aguirre ou no Bernabé e a coisa ficava muito, muito complexa. Então o Inter, velho, pra mim, precisa começar a refletir. A rodada pode terminar com o Inter a 8 pontos do líder. E aí eu resgato as palavras do Roger. A gente está chegando na 7ª rodada. O Roger sempre disse, Brasileirão se perde nas primeiras 10 e se ganha nas últimas 10, adaptando uma tese do Guardiola. Se tu tá 8, 10 pontos e o líder é o Palmeiras e o Corinthians, ou são, né? Mas vai ser um ou outro, então tem que ser
ou é o Palmeiras, ou é o Corinthians, e tu tá lá hoje, nesse momento o Inter tá na oitava, pode cair mais, tá? Mas assim, tu tá 1 quilômetro, porque uma coisa é a seguinte, tu é segundo, o cara primeiro tem 8 pontos pra tirar. É muito? É, mas só um tem que parar. Só um tem que tropeçar. O problema é que tem 7 na tua frente, colocando na tabela atual. Tu tá 8 pontos do líder, se for o caso, que provavelmente vai acontecer, ou o Palmeiras ou o Corinthians vão ganhar, não sei que, né? Os deuses do futebol ajudem muito o Internacional. E aí, tu ainda tem um monte de gente para tropeçar, que não é necessariamente a tendência. Então isso precisa ser colocado. Acho que tá na hora dos caras admitirem no Internacional que a oscilação tá grande. Vi há pouco o Baldassi falando e ele já começou a mudar o discurso do que falava. A gente estava tentando debater no Debate Raiz sobre isso e o Baldassi não queria abrir os olhos para a realidade. Mas acredito que a partir de agora ele vai ter que começar a olhar, porque para mim tá nítido, tá escancarado para todo mundo. O que tu acha? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.